Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo propagado pelo canal Dialogando pelas Ideias. E hoje eu tenho uma palavra altamente didática, altamente concisa e uma palavra altamente divina para inspirar fé, força, conhecimento, acima de tudo. Eu sou o Rodrigo Santos, quero me apresentar aqui, porque eu ainda não coloquei a descrição, eu não me descrevi ainda no canal, tem que colocar isso lá ainda. Eu sou teólogo, estudei por 5 anos em período integral na cidade de Londrina, Paraná, aonde eu concluí o meu bacharelado em teologia. Tenho formação filosófica, comecei na faculdade de Direito, mas fiquei ali até o 8º semestre, mas infelizmente eu não pude completar porque na época aconteceu um problema familiar. Comecei a estudar História, estou no meu último ano, mas resolvi agora dar uma segurada porque esses programas que eles têm desenvolvido para ter as aulas online está muito complicado, trava, vira uma bagunça. Então você acaba não aprendendo nada. Então eu vou dar tempo ao tempo para que eu consiga uma ideia que eu consiga digerir melhor para o meu aprendizado. Porque eu me preocupo com o meu aprendizado. Então não quero receber algo aí vindo de qualquer maneira. Pois é, Seminário Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, aonde eu estudei, aonde eu morei nessa cidade por 5 anos, uma maravilhosa cidade. Hoje ela se encontra na capital de São Paulo, por nome Fatipe. Eu era pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Independente. Porém, por algumas razões teológicas e políticas, eu resolvi deixar a igreja e começar a pregar e ministrar o Evangelho pelos meios sociais. Enfim, eu sou uma pessoa que eu não vou contra os meus princípios, mas, porém, posso mudar alguns valores, porque vocês sabem que princípios são imutáveis. O princípio ele está ligado à moral e à cultura das pessoas. Já os valores não. Os valores cada um tem um. Então foi nesse dia que os meus valores tomaram a minha consciência de que eu deveria sair, de que eu não deveria ficar mais lá. Eu tive que sair porque na época um pastor titular estava lá, só para resumir, não quero ficar contando aqui e nem discriminando a pessoa dele, mas só para vocês situarem aí um pouquinho. Na verdade, eu era pastor auxiliar. Em termos de hierarquia, não existe. Ele não é mais do que eu e nem ele é menos do que eu. Nós somos iguais, porém, há de se haver um titular para que responda pelas questões administrativas da igreja, quando chega alguma coisa para assinar. Mas ele queria, na verdade, um secretário, e não um pastor. Ele havia vindo de fora, não me conhecia ainda. Então, eu era para ser pastor, reverendo Rodrigo Santos, como ele. Então, eu falei, não, eu vim aqui para pastorear e não para ser secretário. Muito menos ficar embaixo de uma autoridade doutrinal, de usos e costumes, de regras que não se coincidem com a palavra de Deus. Então eu estava num momento que eu não estava mais suportando olhares hostis,
sentimento de inveja, e eu senti no meu coração de Deus tomar o meu próprio caminho e falar a respeito das Sagradas Escrituras. Ah, Rodrigo, mas você não está mais dentro da igreja, como que você pode pregar? Você não é pastor mais. O título de pastor, ninguém me chama mais, e eu nem gosto também que chama. O título Reverendo Rodrigo Santos, esse reverendo significa digno de reverência. É um título que os presbiterianos recebem porque eles são adeptos à teologia reformada. Então, hoje, por exemplo, temos o reverendo Caio Fábio, que é um pastor muito conhecido aí nas redes sociais. Eu gosto muito dele. Ele também era da igreja presbiteriana, formado pelo seminário presbiteriano e também hoje não se encontra dentro da igreja. E eu costumo dizer que eu deixei de ser evangélico ou cristão protestante, como assim alguns gostam de ser chamados, justamente para pregar o evangelho. Parece um paradoxo, mas não é. Rodrigo, mas como assim? Você saiu da igreja evangélica para poder pregar o evangelho? Eu vou explicar para vocês. A igreja e quatro paredes não significa absolutamente nada. No entanto, que Jesus disse para ide e pregai a toda criatura. Ele pede para sair. É uma palavra de ordem. O ir se encontra no presente ali, que é uma palavra de ordem. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pois é. Eu saí então, né? Abençoei todas aquelas pessoas as quais confiaram no meu potencial e me enviaram para aquela faculdade. E ali eu estudei com bastante entusiasmo, dedicação e coração. Aprendi muitas coisas com os doutores e mestres que foram os meus professores. E hoje estou aqui para contribuir desse conhecimento que eu herdei. Principalmente por ser a palavra de Deus. O canal se propõe a propagar vários assuntos. No início eu coloquei dialogando com as escrituras, mas ainda o canal estava inativo. Quando eu ativei o canal e joguei o canal na rede, eu tirei as escrituras para ideias, porque apenas escrituras ia limitar o canal e fazendo com que eu deixasse outros vídeos para trás. Então hoje é por isso que o nome se chama Dialogando com as Ideias. Pessoal, olha, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com amigos e amigas. É muito importante para mim, principalmente para o canal, se inscreva aí. Se você gosta do conhecimento, se você quer ouvir coisas que lá dentro da igreja quatro paredes, a igreja institucionalizada, empresa, com CNPJ, cadastro de pessoa jurídica, porque lá eles não vão falar não, porque tem medo, porque vocês sabem, né? Ali tem o salário, tem a perca de membros, tudo isso, e isso acaba prejudicando a igreja. Mas eu não estou dizendo para você não ir na igreja. Eu de vez em quando eu vou. É um lugar muito gostoso para nós estarmos ali em comunhão, revendo amigos, escutando a palavra, louvando a Deus principalmente. Mas a igreja não salva, porque a igreja somos nós. Quem salva é Jesus Cristo. 9 minutos e 23 segundos eu falei aí. Eu espero que vocês não tenham pressa. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque as pessoas falam assim, o vídeo no YouTube tem que ser até 15 minutos, 20 minutos, porque senão ninguém escuta mais. Não escuta porque é desinteressado por aquilo que é informação, que é cultural, que pode formar uma mente. Entendeu? Se dá mais valor naquilo que é de menos.
e dá menos valor naquilo que é demais. É isso que acontece com pessoas desse tipo. Aí depois, na hora que é submetido a uma sabatina, uma prova oral escrita, vai prestar um concurso, precisa escrever, cai um tema como esse, a cabeça tá o quê? Tá só cheio de merda, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, pensando na foto que vai postar assim que sair de lá, aquele narcisismo louco e doentio dentro da cabeça, para dizer que está lá e receber várias curtidas, porque senão fica com a moral baixa, autoestima baixa, se sente uma pessoa ridicularizada, se sente uma pessoa menosprezada. São pessoas assim. Mas aqueles que gostam e têm prazer no conhecimento, em se instruir e ouvir uma palavra a qual ainda você não ouviu, que eu preparei para vocês de coração, com didática, com embasamento bíblico, isso aí vocês não ouviram em lugar algum ainda. Olha, pessoal, esta mensagem, eu preparei ela especificamente para as pessoas que estão nos leitos de hospitais. No entanto, que o tema da nossa mensagem é a ação de Deus na incapacidade humana. Vou repetir mais uma vez. O tema da mensagem é a ação de Deus na incapacidade humana. Para embasar este tema, eu vou ler o texto de Segundo Livro dos Reis, capítulo 18, e do versículo de 1 a 8. Eu vou ler, às vezes eu não leio para não perder tempo, porque o vídeo vai se estendendo e também pode ficar muito elastecido. Um vídeo razoável aí, tudo bem, mas também fica 3 horas aí eu concordo com você que também ninguém vai ouvir, independente da mensagem. Pois é, então eu quero ler aqui com vocês, em rápidas palavras, porque aquele que está no leito está sem a Bíblia, mas esse vídeo chegando até ele, esse vídeo ele vai para as pessoas que estão ali, enfermas, as pessoas que estão à beira da morte. No final eu vou dar um testemunho meu para vocês, para glorificar a Deus, para honrá-lo e agradecer pelas mãos deles, e as mãos dele está sobre mim. Eu preparei essa mensagem sentindo o coração de falar especificamente para essas pessoas que estão lá na Santa Casa de Misericórdia, nos hospitais em todo o mundo. Então, se você quer fazer parte desta palavra e dessa ideia que vai ser divulgada aqui, compartilhe o vídeo. Compartilhe na sua rede social, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, aonde você puder. Primeiro, que você vai estar cumprindo o mandamento bíblico de Marcos capítulo 16, verso 15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Leve a mensagem para as pessoas. Independente se você é adepto, se você é católico, se você é cristão, protestante, se você é espírita, o que você for. Porque essas pessoas, elas estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de fé que é um tipo de fé que não seja apenas abstrata, mas uma fé concreta. Uma fé racional, uma fé que pensa e uma razão que crê. Para isso, eu vou começar agora entrando na palavra de Deus, a ação de Deus na incapacidade humana. Vamos ler o livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Eu já vou esquematizar para vocês aqui, para vocês não se perderem. Tem o tema, a ação de Deus na incapacidade humana. Tem o texto embaixo, segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso de 1 a 8. Depois tem uma pequena introdução que eu faço. Depois eu falo do tópico 1, que todos nós sofremos. E fala daquele tópico. Depois eu falo do tópico 2.
No tópico 2 eu trato que Deus ouve as nossas orações. No tópico 3, eu encerro dizendo que Deus nos instrui acerca da cura, acerca de uma vida melhor. E depois, em rápidas palavras, eu também concluo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem um começo, tem um tema, tem um texto, tem uma introdução, tem o primeiro, o segundo e o terceiro ponto e tem a conclusão. Correto? Para vocês não perderem aí, porque é um estudo didático que eu preparei especificamente para vocês. Fiquem comigo, pelo amor de Deus. Olha bem aqui para minha cara, aqui, ó. Se você deixar de ouvir essa palavra, você vai se arrepender. Porque a Bíblia diz que a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra gera fé, confiança, força, autoestima, ela gera otimismo, tudo isso. E muito mais força ainda na vida a qual nós estamos vivendo agora, dentro dessa situação caótica de desespero, de dor, de angústia. Friedrich Nietzsche dizia o seguinte, um filósofo alemão, quando nós passamos muito tempo olhando para um abismo, este abismo começa a olhar para nós. Não fica olhando para o teu problema, não fica olhando para a Covid. Pensa em Deus, eleve a sua fé, ouve a palavra, que eu tenho certeza que isso vai criar uma resistência muito grande em você e vai fazer com que a sua vida mude. O que mais eu gostaria de falar para vocês antes de iniciar? Eu estou introduzindo aqui há quase 18 minutos. Mas temas como esse, vocês vão perceber nos outros temas que eu sou um pouco meio que repetitivo em algumas palavras. Eu quero alertar aqui a todas as pessoas que são inscritas no meu canal e que me acompanham nas minhas pregações, nos meus estudos, nas minhas palestras, nas minhas expressões, que isso é totalmente proposital. Por que, Rodrigo, que você repete algumas palavras naquele vídeo e depois repete aqui também? Sabe por quê? Porque em pedagogia não existe um método mais apropriado e melhor para se aprender que a repetição. É por isso que palavras, como eu gravei no vídeo passado, palavras como apócrifos, palavras como deuteronômicos, palavras como intertestamentário, eu tenho que repetir, porque a repetição é um método técnico que vai fazer com que você fixa isso na sua cabeça e não vai depender de ficar marcando num papelzinho aqui, num papelzinho ali, e quando você tiver que falar para uma outra pessoa, vai estar aí cravado na sua mente. É como se eu instalasse na sua cabeça um firewall, computador. Não esquece mais, vai estar aí. Vamos lá então, pessoal, vou ler em rápidas palavras. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, do verso 1 a 8. Eu vou ler bem rapidinho, tá? Para não tomar muito tempo de vocês. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera por até aquele dia. Os filhos de Israel lhe queimavam incensos e lhe chamavam Neustã. Verso 5. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá,
nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de guiá-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não ouviu limites, desde atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Eu quero começar aqui agora, então, introduzindo. Talvez a gente vai até uns 40 minutos, tá, pessoal? Mas você vai aprender, tá? Não se limite. Quando for algo secular, aí dá para esgotar em 15 minutos, 10 minutos, dar uma palavrinha rápida aqui. Um deputado falou uma besteira, um presidente falou asneira, o vereador falou a casneira. Então, em 15, 10 minutos a gente fala com tranquilidade. Mata a pau. Mas isso aqui não. No entanto que Jesus, ele sentava com os discípulos e ele começava a falar e todo mundo sentava e eles passavam noites. Porque isso aqui não é algo que se joga. Isso aqui é algo que se recebe dentro do coração. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então. O rei Ezequias era um homem muito bom, um rei excelente. Mas acontece que no apogeu dos altos do seu reinado, ele começou a ficar doente. Ele começou a ficar com a saúde debilitada, sendo vítima de uma enfermidade grave, uma enfermidade mortal. Qualquer semelhança com os dias e contextos que nós estamos vivendo hoje não é mera coincidência. No entanto, que eu peguei o texto exato para com os dias de hoje, para que se fundam essa palavra com o contexto em que nós vivemos. Então, o que acontece? O rei é bom, mas está enfermo. O profeta Isaías, o profeta, ele recebe a mensagem de Deus. Deus fala diretamente com o profeta. Profeta na Bíblia acusa. Ninguém mexe com o profeta. O profeta, ele é profeta porque ele fala aquilo que o povo não gosta de ouvir. E o profeta Isaías, ele era principalmente profetas que eram da corte. Dos reinos ali. Falar e a pessoa não vai gostar. Porém, como é um profeta de Deus, não tem como questioná-lo. Então, o profeta Isaías, ele vai até o rei para fazer uma visita, anuncia que a doença o levaria rapidamente à morte. No entanto, depois vocês acompanham, volta o vídeo de novo e vai acompanhando. Porque agora eu já não vou pegar mais a Bíblia, não. Aí, no versículo 1, ele fala assim: põe a tua casa em ordem. Era um homem bom, porém, eu acho que a casa não estava muito aquelas coisas, não. É um tipo de visita que eu, e tenho certeza, muito menos você gostaria de receber. Não é verdade? Ainda mais com a autoridade profética do que Isaías tinha ainda. Então, o que aconteceu? O rei Ezequias não tinha o que fazer a não ser pleitear. Ajoelhou, chorou, fez oração a Deus, pediu pela vida, e de maneira surpreendente e exuberante, Deus compadece-se de Ezequias e o cura. Olha que maravilha. Agora, a minha pergunta é: o que nós podemos entender, que lições podemos tirar deste texto de Reis, capítulo 18, o versículo de 1 a 8? Quais são as lições que poderíamos extrair deste texto da enfermidade do rei Ezequias e da cura de Ezequias? Em primeiro lugar, é que todo mundo sofre, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Concorda comigo? Você nunca sofreu na sua vida?
Se você é humano, você já sofreu. Então, aqui nós temos um exemplo que o rei Ezequias, ele era um bom homem, ele era uma excelente pessoa e um bom rei. Ele não era rei porque era bom, mas ele era bom porque era rei. Tá entendendo? Ele era bom porque era rei. Então, pessoal, o rei Ezequias, ele era um homem muito bom para as pessoas. Ele cuidava ali do seu reinado, do povo, mas também combatia contra o povo da Síria. E no versículo 3, diz assim, no verso 3, que diz: fez ele o que era reto perante o Senhor. No 4, removeu os altos, quebrou as colunas, deixou abaixo. O que é isso? Quebrou as colunas, deixou abaixo. Eram os postes ídolos, as imagens que os filisteus haviam criado ali. E feriu os filisteus. Então, ele feriu seus inimigos também. Porque Deus, a partir daquele momento que Deus curou, Deus ficou ao lado de Ezequias. A realidade é que a doença, ela alcança as várias faixas etárias da vida. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos adoradores, independente do que você faz. Eclesiastes 3, ai meu Deus, eu sou tão pobre, tão temente a Deus, tão fiel a Deus, aquele cara não presta, fica enganando, mentindo, faz isso e faz aquilo. Como que você interpreta isso? Muito fácil. Eclesiastes capítulo 3, leia. O sol nasce para os justos e também para os injustos. Esse prestar de conta da questão imoral que ele leva, isso aí é no último dia. Isso não é para... E pode ser tratado agora, mas também no último dia, caso ele não se arrependa e peça pela misericórdia, assim como Ezequias, ele pode com certeza receber a sua penalidade por todos os erros que ele causou em vida. Então, gente, foi uma bênção na vida de Ezequias. Ezequias era um homem ali temente, começou a temer a Deus. A vantagem de sermos cristãos, ou cristão católico, cristão evangélico, cristão protestante, qual que é a diferença, Rodrigo? Se eu estou nas mesmas limitações daquele que não teme a Deus e não serve a Deus, serve até o diabo. A diferença é que quando você morrer, o próprio Deus vai te ressuscitar. E ele vai te colocar num lugar onde não haverá dor, não haverá desgraças, doenças. Essa é a diferença. E outra diferença também é que você tem um filtro na sua cabeça que faz com que você avance. A fé, ela cria força, esperança. Ela te dá animosidade para que você enfrente todos os perigos, os percalços, as calamidades, as tribulações, os desentendimentos, conflitos e confrontos. Então, tudo isso é a fé. E a fé, segundo a Bíblia, diz como que nós geramos mais fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesse momento que você está me acompanhando e agora, a tua fé está sendo acrescentada. Pode apostar nisso. Então, fazer a vontade de Deus sempre tem o seu galardão. Tem as suas bênçãos. Possui vantagens, mas, infelizmente, nós não somos isentos das dores, das doenças e também, muito menos, das adversidades que a vida, infelizmente, coloca nos nossos caminhos. Então, nós não estamos isentos das dificuldades desta vida. Nós teremos o nosso galardão em servir a Deus. O que é o galardão? O galardão é uma recompensa.
O galardão, ele é um prêmio de você andar na direção certa de Deus. Então, pessoal, a diferença entre aquele que é cristão e aquele que não é que o cristão, quando ele está ali no leito, ele está se apegado. E muitos ainda dizem assim, eu estou aqui, mas se for a minha hora, eu sei para onde que eu vou. Ao passo que aquele que não tem Deus, que sempre fez merda na vida, distratou as pessoas, só fez bagunça com a vida das pessoas, já está ali pedindo pela misericórdia. Mas como a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã, e a salvação é pela graça, e você não tem que pagar nada, e muito menos voltar lá na Idade Média para você comprar uma indulgência para ser salvo, então, pela misericórdia e o amor de Deus, houve arrependimento, há salvação. Então a diferença é essa. Quem é cristão teme a Deus. O que é o temor? O temor é o respeito, é a consideração que Deus está ali. Agora, o outro não, o outro já fica com tremor, ou seja, já fica com medo, já fica ali com o pé atrás, porque não tem certeza absolutamente de nada do que pode acontecer ali depois que seus olhos se fecharem. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2 e 3, tem uma passagem muito interessante que relata a história de um homem cego. Esse homem nasceu cego. E na tradição e na cultura judaica, se um menino ou uma menina ela nasce com alguma deficiência, eles entendem que o pai ou a mãe pecou em algum sentido, para que aquela criança nascesse com a deficiência. Então este homem era cego. Ele se deparou-se com Jesus. E o que ele diz para Jesus? O resultado foi assim, ó, o pecado dele não tinha a ver nem com a mãe e nem com o pai. No entanto, que ele diz que ele e seus pais não haviam cometido pecado. E aquele homem foi curado. Muitas vezes, Deus permite e nos coloca em algumas situações para que aprendamos, para que nós venhamos a olhar com uma ótica diferente das coisas, para que nós venhamos a repensar naquilo que nós fazemos lá atrás. Uma oportunidade que Deus nos dá para glorificar a Ele, para mostrar que é Deus. Então, quantas pessoas não saíram já da Santa Casa aí, que estava aí entre a morte e a vida? Deus, às vezes, permite, não que Ele taca lá. E ó, mais uma coisa que eu vou dizer para vocês, viu? Para com essa palhaçada do inferno de dizer assim, ó, se não vem pro bem, vem pela dor. Isso não é bíblico. Isso é pretexto de heresia, tá? Eu não aguento mais ouvir isso aí. Quem não vem pelo bem, vem pela dor. Pelo amor de Deus. É a pior desgraça que eu já vi na vida. Pelo amor de Deus, não fala isso pra mim, que eu acendo a ira. A pessoa não lê a Bíblia e fica escutando essas merda aí da boca dos outros que nem tá escrito ali. E se tiver também, não é o verdadeiro contexto. Tem um teólogo lá em Londrina, na Faculdade Sul-Americana, se chama Wander de Lacerda Proença. Lembra daquela vez? 2000 chegará, todo mundo falando. Tá na Bíblia. 2000 chegará e não passará. Ó, estamos em 2021. 21 anos. Cadê o mundo acabou? E tinha um charlatão lá, que falava que curava isso, aquilo. Muitas pessoas doaram fazenda, dinheiro. O cara ficou bilionário. Sabe o que aconteceu? Ele foi pro exterior e as pessoas ficaram empobrecidas aí. O Wander, a tese do doutorado dele foi essa.
Isso aconteceu ali no contexto de Londrina, Jataizinho, para aquele lugar ali, pertinho de nós aí, ó. Então, a fé nossa, ela tem que ser uma fé autêntica. Deus muitas vezes nos coloca em situações para que o nome dele seja glorificado. Não é ele que manda para lá. Ele permite que a pessoa vá para lá. Mandar é outra coisa. Ele permite. Isso em teologia sistemática nós denominamos como vontade permissiva do Criador. Mas ele tira. Olha o que ele fez com o Jó. Jó era o homem mais rico da terra dele. O que aconteceu? Perdeu tudo. Filhos, filhas, riqueza. Ficou com uma lepra. E ainda ficava coçando com cacos de telha. Sabe o que a mulher de Jó fez? Chegou em Jó e falou assim: esse que é seu Deus? Que fez você perder tudo? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha a palavra, hein? Da mulher. Que mulher, hein? O Jó disse não. Jó disse não. E o que aconteceu? Ele foi fiel até aquele momento. Sabe o que aconteceu? Deus restaurou em dobro tudo quanto ele possuía. É por isso que, agora aproveitando essa deixa de Jó, eu quero voltar lá atrás, quando eu disse para vocês que eu não fazia mais parte da igreja institucionalizada, porém isso não me descaracteriza como cristão, ou seguidor da linhagem reformada. Entende? Porque Deus, ele ama todas as pessoas. Entende? Ele é fiel, ele cuidou de Jó até o último momento. A autoridade que a mim foi entregue, nem o próprio Deus pode tirar, assim, entre aspas. Ele pode, mas ele não faz. Nem o próprio Deus pode tirar a autoridade que ele me deu. Uma vez pastor, sempre pastor. Ele me deu o dom para falar e o dom ficou. Pode não ter salvação, que não é o meu caso, porque eu acredito piamente na minha salvação. E tem base sólida para isso. Eu sou uma pessoa que eu não titubio. Eu não fico em cima do muro não, irmão. Não vem com essa pro meu lado não, tá? Isso aqui, ó, não é para me vangloriar não. Tem mais aqui. Tinha umas 20. Eu li 14 vezes, tá? 14. Não brinquei de ler versículo não. De estudar versículo para ficar metralhando e acabando com a vida das pessoas aí. Tem livro da Bíblia que eu li 10 vezes, outros eu li 15 vezes, outros eu li 7 vezes. Então não me vem com essa não. Não vem com esse papo furado do meu lado não. E não vem pelo amor, vem pela dor. Aí pro inferno com dor e tudo, pelo amor de Deus. Tipo de pessoas assim são falsos profetas. É essa pessoa que se enquadra naquilo que Jesus disse. Senhor, mas nós expulsamos demônios no teu nome, nós falamos em novas línguas, nós profetizamos em teu nome. Naquele dia eu vos direi, jamais conheci. Por quê? Charlatões. Charlatões. Faziam de tudo usando o nome do Jesus para proveito próprio. Então, eu quero aqui concluir com vocês dizendo que é uma frase que é falada no filme V de Vingança, quando eu coloco aquela máscara, né? Que eu gravei aquele vídeo que está lá, a máscara do Kai Fox. E tem uma frase bem interessante naquele vídeo lá que diz assim: que o V fala, o protagonista se chama V. Chama V, o filme é V de Vingança, o protagonista se chama V. O V ele diz assim: eu, assim como Deus, eu não jogo dados, por isso não creio em coincidência. É isso que eu quero dizer com aquela história que eu contei lá no início. Se eu não fiquei, se não deu certo, foi por alguma razão. Hoje eu estou aqui e faz 40 minutos que eu estou pregando. Eu tenho 30 dias de vídeo e tenho quase 20 vídeos
propagado aí, e essa semana não deu porque houve um imprevisto, só deu para postar 2, mas já era para ter postado uns 4 para você. Dê seu like, ativa o sininho lá para você receber. Eu serei eternamente grato se você compartilhar isso. Deus vai se agradar porque é uma palavra de fé, de força e de vontade. As pessoas devem ouvir, principalmente aqueles que estão lá sofrendo. Com certeza, se nós pudéssemos ter uma oportunidade para ir lá e falar para eles. E eu quero agora concluir com 2 versículos que eu também já falei em outros lugares, mas eu tenho certeza que também você esqueceu e não sabe onde está, e eu vou relembrar você agora no método técnico-pedagógico que você vai receber com a minha repetição. Oséias capítulo 4 e o versículo 6. O que diz? O meu povo está sendo destruído porque eles faltam o conhecimento. O que é o conhecimento hoje? A falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento de não usar máscara, de não passar o álcool, de não se aglomerar, de não ficar andando fora de hora, de respeitar o toque de recolhimento. Cacete, será que é duro? Será que é duro entender isso? É por isso que o povo se destrói. Na época, esse texto, Oséias era profeta e profetiza no meio do povo. Por quê? Porque Deus estava ali esperando ser adorado e o povo estava lá adorando Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia, os postes ídolos. E o Deus verdadeiro lá em cima vai fazer o quê? Vai falar, fala o que vocês quiserem então. O povo estava se autodestruindo. E Oséias ainda, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra conjugativa ali, o verbo conhecer, está no gerúndio, que é um ato contínuo que não para, é uma ação contínua, ela não cessa. É por isso que fala, conheçamos e prossigamos em conhecer nosso Deus. O verbo é um verbo imperativo, porque é ordem, e gerúndio, porque não tem limite, é constante. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, um forte abraço, Deus te abençoe, se inscreva no canal e faça parte deste grupo para dialogar com as nossas ideias, e sempre nós estaremos com um tema novo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.